O corpo que você habita ainda é programado pelo medo? Quando o medo vira código, a biologia da sobrevivência emocional, você mora no seu corpo, ou só está escondido dentro dele? Essa pergunta parece simples, mas para a maioria das pessoas, ela é incômoda, porque a resposta costuma ser: eu não sei, ou pior, nunca pensei nisso. Você pode ir à academia, cuidar da pele, tomar água, fazer exames de rotina, e mesmo assim, estar completamente desconectado do corpo que te carrega, porque morar dentro de um corpo não é o mesmo que habitá-lo, e para muita gente, o corpo se tornou um campo de guerra silencioso, um sistema que está sempre preparado para lutar, fugir ou congelar, mesmo quando não há ameaça, mesmo quando tudo parece calmo. A pergunta é: por que o seu corpo está em guerra? Se a sua alma só quer paz, a resposta está numa palavra: medo, mas não o medo consciente, aquele que te faz recuar diante do risco visível. O medo de que estamos falando aqui é sutil, crônico, invisível e aprendido. É o medo que entrou sem pedir licença, lá na infância. É o medo que não se mostra com gritos, mas com silêncio. É o medo que se alojou nos músculos, nos batimentos, na respiração, e que passou a ser chamado de jeito de ser. O corpo é um mapa, mas a maioria de nós só aprendeu a ignorá-lo. Ignoramos a tensão constante nos ombros. Ignoramos o nó no estômago antes de um não que não conseguimos dizer. Ignoramos a insônia que avisa que a mente está com medo de descansar. Ignoramos a taquicardia que aparece cada vez que nos sentimos julgados. Ignoramos o cansaço crônico, a ansiedade, a exaustão, e chamamos tudo isso de rotina. Mas rotina não deveria doer. Quantas vezes seu corpo te avisou e você chamou de exagero? Quantas vezes sua intuição gritou e você se calou para agradar? Quantas vezes você silenciou o corpo com distração, cafeína ou autocobrança, só para seguir funcionando? Seu corpo é inteligente, e tudo o que ele quer é segurança. Mas, se você aprendeu que sentir é perigoso, ele vai proteger você da própria emoção. E aí começa o conflito. A alma quer sentir, o corpo quer fugir, a mente quer mudar, o sistema nervoso quer repetir. Você quer se abrir, mas seu peito aperta só de pensar. Você já sentiu vontade de viver algo novo, mas seu corpo travou. Você já teve a chance de ser feliz e sabotou. Você já se apaixonou e correu para se esconder atrás de justificativas. Isso não é azar. Isso é condicionamento fisiológico. O medo tem memória, e o seu corpo aprendeu a sobreviver, não a confiar. Na infância, seu sistema aprendeu: sentir dói, falar machuca, amar pode abandonar, confiar é arriscado, mostrar é perigoso. Então ele criou códigos para te manter seguro. Mas o problema é que esses códigos continuam sendo executados, mesmo quando a ameaça já passou. Você está reagindo ao presente, ou revivendo o passado com um novo cenário? Você está decidindo com liberdade, ou apenas evitando sentir o que sentiu antes? O medo que habita o corpo é silencioso, mas muito poderoso. Ele se manifesta na sua dificuldade de relaxar, na tensão que não vai embora, na rigidez ao receber um elogio, na desconfiança quando a vida finalmente te oferece leveza, na irritação súbita, na hipervigilância, no medo de ser visto. Você sente que precisa estar alerta o tempo todo? Você se incomoda quando alguém vê sua vulnerabilidade? Você sente culpa quando se permite descansar? Esse medo não nasceu com você, foi aprendido, foi repetido, foi treinado. Você assistiu a ele nos seus pais, ou o sentiu na rejeição de alguém que deveria te proteger, ou o construiu depois de uma dor que ficou sem explicação, e o corpo guardou. Guardou nos ombros, guardou na garganta, guardou nos rins, guardou no estômago, guardou nos joelhos. E agora você chama isso de tensão, mas é só um medo não acolhido. Você se lembra de quando começou a se encolher emocionalmente? Você já teve medo de ser você perto de quem deveria te amar? Seu corpo responde ao que você acredita. E se você acredita que precisa se proteger de tudo, ele vai se contrair, se fechar, se defender, mesmo quando a vida já está tentando te oferecer outra coisa. A pergunta que ninguém te fez é: o que em você ainda acredita que é mais seguro viver com medo do que confiar? Quantas partes suas estão programadas para sobreviver mesmo quando tudo já está pedindo para viver? A mente pode desejar mudanças,
mas é o corpo que precisa se sentir seguro para permitir. E enquanto seu corpo não sentir que é seguro mudar, você vai sabotar qualquer tentativa de cura, leveza ou amor. Você já desistiu de algo bom porque sentiu que não estava pronto? Você já se afastou de alguém que te ofereceu amor e depois se arrependeu? Você já recusou uma oportunidade porque o corpo tremeu sem motivo? Essas respostas não estão na lógica, estão no medo que ainda rege seu código. E esse código precisa ser reescrito com gentileza, repetição e coragem. Seu sistema nervoso não vai relaxar com bronca. Ele vai relaxar com segurança emocional, com presença, com silêncio sem cobrança, com afeto sem urgência, com toque sem exigência. Você está disposto a ensinar seu corpo que agora ele pode confiar? Você está pronto para desaprender a tensão? Você aceita que, para mudar, precisa sentir e não só pensar? O medo não se vence. O medo se acolhe. Você não precisa expulsá-lo. Precisa só dizer: eu entendi de onde você veio, mas agora, eu sou maior do que você. Na parte 2, vamos mergulhar nesse recomeço. Como ensinar o corpo que já é seguro. Existir sem a armadura do medo. Porque o que você chama de ansiedade, bloqueio ou autossabotagem, pode ser apenas o corpo ainda esperando um trauma que não vai mais acontecer. Ensinar o corpo a confiar, o antídoto da presença. Você passou tanto tempo sobrevivendo, que esqueceu como é viver sem o peso do alerta. E não é culpa sua. Desde cedo, você aprendeu a responder ao mundo com tensão, com vigilância, com hiperatenção. Foi necessário, foi proteção, foi estratégia. Mas hoje, você já não precisa mais dessa guerra. O problema é que o seu corpo ainda não foi avisado disso. E enquanto ele não for avisado com gentileza, repetição e presença, ele vai continuar operando no modo antigo. Seu sistema nervoso é como uma criança assustada. Ele não ouve palavras sofisticadas. Ele não entende promessas. Ele sente frequência. Por isso, você pode dizer 1000 vezes que quer mudar. Mas se o seu corpo não sentir segurança, ele vai te puxar de volta para o conhecido. Mesmo que o conhecido seja dor. O que em você ainda chama sofrimento de zona de conforto? Quantas vezes você voltou para um padrão tóxico só porque ele era familiar? Reprogramar o corpo é um ato espiritual. É dizer ao seu sistema: agora é seguro sentir. Agora é seguro confiar. Agora é seguro ficar presente. Mas isso não acontece no insight. Acontece no corpo, na rotina, na forma como você respira, na forma como você come, na forma como você se toca, na forma como você se trata. Você se observa sem julgamento, ou só se critica silenciosamente o tempo todo? Você consegue ficar consigo mesmo, sem fugir para distrações? Ensinar o corpo a confiar é uma revolução silenciosa. E como toda revolução, começa com pequenos gestos de desobediência. Desobediência à velha programação. Desobediência à lógica da pressa. Desobediência à crença de que você precisa estar em alerta o tempo inteiro para merecer estar vivo. Você já reparou como seu corpo endurece quando algo bom está para acontecer? Já sentiu medo de relaxar como se isso fosse baixar a guarda demais? Já estranhou o silêncio, como se ele viesse anunciar um problema? Essas são marcas do trauma. E trauma não precisa ser catástrofe. Pode ser só a repetição de uma vida em que você nunca se sentiu realmente seguro. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz no seu corpo? Você consegue ficar em silêncio por 10 minutos, sem sentir desconforto? A verdade é, seu corpo quer confiar. Ele anseia por segurança emocional, mas ele precisa de repetição para isso. Precisa de coerência, porque não é uma frase que cura. É o ambiente interno que você sustenta. Você pode começar com coisas simples, respirar consciente antes de reagir, tocar o próprio peito e dizer: está tudo bem. Observar a tensão sem tentar mudá-la. Dormir sem celular ao lado. Comer com presença. Se mover com leveza. Cada gesto é uma mensagem ao seu corpo: eu estou aqui agora. E agora é seguro. Você se sente seguro em estar presente no agora? Você ainda sente que precisa se distrair o tempo todo para não desmoronar? O medo vive no passado e no futuro, mas a confiança só existe no presente. Por isso, reprogramar o corpo é uma prática de presença. Não é sobre forçar, é sobre ficar. Ficar mesmo quando o impulso é fugir. Ficar mesmo quando o corpo quer correr.
Ficar mesmo quando a mente diz que não aguenta. Você já tentou ficar presente diante de uma emoção difícil, sem se julgar? Você já se observou chorando sem tentar parar? Reprogramar o corpo não é apagar o medo, é criar um novo ambiente interno onde o medo não é mais o rei. É fazer as pazes com a vulnerabilidade. É permitir sentir sem perder o chão. É dizer ao próprio corpo: eu estou aqui com você. E agora, você não está mais sozinho. Você ainda acredita que sentir é fraqueza? Você tem medo de colapsar se finalmente permitir que a dor venha à tona? Seu corpo guarda a chave da sua liberdade, mas ele só abre a porta quando sente que você vai ficar. Sem correr, sem gritar, sem fugir de novo. A cura não vem da perfeição. A cura vem da presença. Vem do toque sem culpa, do descanso sem justificativa, da respiração sem ansiedade, da verdade sem punição. Você consegue descansar. Ou só dorme quando está exausto demais para continuar? Você permite sentir prazer. Ou ainda associa isso à punição futura? Você não precisa se curar com pressa. Não precisa se forçar a mudar de uma hora para outra. Mas precisa começar a construir uma nova referência interna. Uma referência onde existir seja seguro, onde respirar não seja um risco. Você não precisa ser perfeito. Não precisa estar curado para merecer amor. Só precisa estar presente. Presença é o antídoto. E quando você começa a oferecer isso a si mesmo, o corpo, aos poucos, deixa de se proteger o tempo inteiro. E começa a viver, reescrevendo o corpo, como habitar-se sem armadura. Você já imaginou como seria viver num corpo que não está mais se defendendo o tempo todo? Você já imaginou existir sem precisar se esconder, se travar, se encolher, se justificar? Essa é a etapa que muitos nunca chegam, porque é fácil querer cura, mas é difícil sustentar o corpo depois que o medo começa a soltar. A maioria das pessoas conhece o trauma, a tensão, a defesa. Poucos conhecem o que vem depois. Depois que a mente para de correr. Depois que o corpo começa a confiar. Depois que a alma quer voltar a ocupar espaço inteiro. Mas aí vem a pergunta silenciosa: e agora? Como viver sem armadura? A resposta começa em um lugar: escolha. Habitar-se sem armadura não é algo que acontece por milagre. É algo que se escolhe todo dia. É uma construção paciente, repetitiva, honesta. Você passou anos treinando o corpo para se proteger. Agora, você vai precisar treiná-lo para se permitir. Você sente que está pronto para viver sem precisar lutar o tempo todo? Você tem coragem de ser inteiro sem se esconder em controle, ironia ou distanciamento? É aqui que começa a prática mais difícil: desconstruir a biografia da defesa e reescrever a história da presença. Isso significa respirar mesmo quando o peito aperta, sentir mesmo quando o corpo quer fugir, falar mesmo quando a voz treme, amar mesmo quando o medo diz que é arriscado, ficar mesmo quando a mente quer ir embora. Você consegue imaginar quem você seria se parasse de fugir de si? Você já pensou que talvez sua cura assuste mais do que sua dor porque é desconhecida? A cura, quando verdadeira, não te torna mais forte. Ela te torna mais real. E às vezes, real significa chorar quando sempre se calou, dizer não quando sempre se moldou, reconhecer que doeu, assumir que ainda dói, parar de tentar entender tudo e apenas permitir sentir. Você ainda está tentando racionalizar o que precisa ser vivido com o corpo inteiro? Você consegue acolher sua humanidade sem tentar espiritualizar tudo para fugir da dor? Habitar-se sem armadura não é ausência de medo. É viver com ele, mas sem ser guiado por ele. É olhar para o medo com a firmeza de quem diz: eu te entendo, eu te respeito, mas agora, eu sigo. Seu corpo precisa ouvir isso de você. Precisa saber que não será punido se relaxar. Precisa confiar que o novo não vai machucá-lo como o antigo fez. Precisa sentir que você está com ele, não contra ele. Você se toca com presença? Ou só se encosta quando está tenso, cansado, exausto? Você se observa com ternura? Ou com cobrança? A reescrita começa pelo gesto. Mas precisa da constância. Não adianta se cuidar hoje e se punir amanhã. Não adianta se acolher por 10 minutos e se abandonar por 10 horas. O corpo aprende por repetição, e a nova narrativa se constrói pela insistência amorosa em não mais repetir o abandono. Você se abandona quando sente algo desconfortável, ou consegue ficar com você mesmo nos momentos difíceis.
Você se abraça quando falha, ou se castiga mentalmente como foi ensinado? Seu corpo não é um obstáculo. Ele é um livro aberto, e cada dor, cada tensão, cada sintoma é um capítulo esperando ser lido com compaixão, não como um problema a ser consertado, mas como uma parte sua que só queria ser entendida. Você está disposto a ouvir seu corpo como quem lê uma história em vez de tratá-lo como um inimigo? Você aceita que talvez nunca tenha sido ensinado a se tratar com gentileza, mas pode começar agora? Desarmar o corpo é reeducar a alma a ficar. Ficar mesmo quando o outro vai. Ficar mesmo quando o mundo grita. Ficar mesmo quando o medo tenta voltar. Porque, no fim, a única coisa que cura de verdade é a permanência com amor. Você consegue imaginar o seu corpo como um lugar de paz, não de punição? Você se permitiria viver leve, mesmo sem entender tudo? Essa é a beleza da reescrita. Ela não exige perfeição, só exige presença. Quando você aprende a ser inteiro no corpo que habita, você para de terceirizar a segurança. Você para de pedir aprovação. Você para de fugir para crenças prontas. Você para de se desculpar por existir. E começa, finalmente, a ocupar quem você é. Quem você seria se não estivesse mais se explicando? Que escolhas faria se não tivesse mais medo de errar? Chega um momento em que você não quer mais vencer o medo. Quer apenas não construir sua vida ao redor dele. Você se cansa de ser definido pelas dores, pelas reações, pelos traumas. E então algo dentro de você decide: a partir de hoje, meu corpo será casa, não trincheira, não prisão, não campo de alerta. Você já tomou essa decisão por você? Ou ainda está esperando permissão? Você sente que merece viver em paz? Ou ainda acha que precisa pagar algo antes? Reescrever o corpo é escrever novas histórias com os gestos do cotidiano. É sorrir quando sua tendência seria desconfiar. É descansar quando sua mente quer produzir. É acolher quando você sente que não deveria sentir. É tocar-se com cuidado quando sua mão sempre veio com rigidez. Você consegue imaginar um novo vocabulário corporal. Você já sentiu que está mais leve, mesmo sem explicação racional. Quando isso começa a acontecer, a vida muda. Não porque os problemas somem, mas porque você muda a forma de se mover por eles. O corpo, quando habitado com amor, vira guia, vira mapa, vira bússola. Você não precisa mais escapar de si. Não precisa mais se consertar para ser digno. Só precisa se permitir ficar. Ficar com tudo o que é. Ficar mesmo quando a mente diz que não vai dar. Ficar para ensinar ao corpo que agora ele não está mais sozinho. Encerramento. O corpo que você habita ainda está programado pelo medo? Talvez sim. Mas agora, ele tem em você alguém que está disposto a ensinar outra coisa. Amar, acolher, ficar, confiar. Tudo isso é linguagem. E seu corpo está pronto para reaprender. A questão é, você está pronto para se tornar professor da sua própria liberdade física e emocional? Comente abaixo, o que seu corpo está pronto para desaprender? O que você vai começar a ensinar a ele? A partir de agora, eu vou ler cada comentário, porque esse canal não é só conteúdo, é um espelho. E a cada leitura, eu também me reprogramo.